Boa tarde, vamos estudar aqui o segundo dia da semana, bastante interessante aqui. O título da semana da lição da Escola Sabatina é Nenhuma Condenação. E o subtítulo de hoje, o que a lei não pode fazer. Então, o subtítulo, o que a lei não pode fazer. Nós estamos aqui estudando o livro, a Carta de Paulo aos Romanos. Estudamos na semana passada o capítulo 7, e agora essa semana será estamos estudando o capítulo 8. O verso para nós compartilharmos agora está em Romanos, capítulo 8, versos 3 e 4. Olha só, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você viu aqui que a lei, ela é justa, e ela sendo justa, e nós sendo pecadores, injustos, automaticamente nós somos condenados por essa lei. Então, nós vamos aprender o que a lei não pode fazer. Então, você não precisa de ir muito longe, né? O que a lei não pode fazer? A lei não pode salvar. Por que a lei não pode salvar? Porque ela está enferma por causa dos nossos pecados. Né? Então, a razão de nós não estarmos mais condenados, não há mais condenação, por quê? Porque Cristo, ele assumiu os nossos erros. Cristo, que é Deus encarnado, ele encarnou para cumprir a lei, sofrendo na sua carne a condenação que a lei exigia que nós pagássemos. Porque a lei, ela é justa. Olha como é que Deus é maravilhoso. Né? Como eu não consigo cumprir a lei, e a lei exige a penalidade ao transgressor, que o salário do pecado é a morte. Eu não estou falando de morte física, eu não estou falando desse sono que Jesus compara, nós estamos falando de morte eterna. Então, como a lei, ela me condena à morte eterna, o amor de Deus por mim é tão grande que ele envia o seu Filho, né, que encarna e paga o preço que a lei exige na sua carne. Ou seja, Cristo, ele fez o que era impossível a lei fazer, que era nos salvar. Porque, como eu disse, a lei estava enferma devido à fraqueza de nossa carne. Então, o problema, gente, não era a lei em si. O problema é que a lei não consegue salvar pecadores, porque ela é perfeita. Ela não consegue salvar pecadores porque ela está enferma. Ela não tem poder para isso. Impossível para ela. Porque ela é perfeita. Deus também é perfeito. Então, Deus manda o seu Filho que ele responde às exigências da lei na sua carne. Então, ele paga o preço. É isso que Deus fez. Deus envia o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. É uma expressão usada por Paulo para dizer não que ele se tornou um pecador, mas que ele se tornou um de nós, filho de Adão, membro da raça humana, verdadeiro homem.
né? Então, no tocante ao pecado, Deus condenou na carne de seu filho o meu e o seu pecado. Então, desta maneira, aquilo que a lei pede se cumpre em nós, mas por meio do nosso mediador, Jesus Cristo, que é o nosso representante legal. Porque ele cumpre todo o preceito da lei. E Jesus, cumprindo os preceitos da lei, quando nós o aceitamos pela fé, o seu sacrifício, o Espírito Santo aplica em nós os benefícios da obra completa de Cristo na cruz. Então, veja bem, a morte de Jesus na cruz, ela não tem valor nenhum para aquele que não é justificado, para aquele que não crê. Porque eu tenho que ter fé em crer que Cristo morreu pelos meus pecados. Então, Cristo me justifica. E os benefícios da obra de Cristo, que foi completa, são aplicados por meio do Espírito Santo em minha vida. E eu passo a ser justificado. Aí, quando eu sou justificado, Deus me inocenta. Deus me perdoa. Deus te inocenta. Deus te perdoa. E agora, eu e você, nós podemos servir a Deus em novidade de vida, pois o poder do Espírito operando em nossas vidas, de maneira natural, fará um milagre de novo nascimento. E as consequências de você nascer de novo é você andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Começa o processo de santificação. Eu vou falar depois. Quer dizer, nós vimos aí, dentro desse trabalho de salvação do ser humano, o trabalho das três pessoas divinas, que é um Deus que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Né? A gente vê a Trindade toda, eu gosto de falar de triunidade toda, está envolvida no plano de salvação. Esse é o estudo da segunda-feira, o segundo dia da semana, e depois nós vamos estudar o terceiro dia.